Isaías foi um dos profetas mais importantes da Bíblia. Ele era um homem que via além do seu tempo, recebia mensagens divinas e tinha a missão de alertar seu povo sobre o futuro. Mas ser a voz da verdade nem sempre é um privilégio. Muitas vezes significa assinar sua própria sentença de morte. No caso de Isaías, sua missão o levou ao extremo. Ele não só foi rejeitado, mas também perseguido e morto de uma maneira impensável, cerrado ao meio. Poucos conhecem os detalhes desse evento. Como um homem tão próximo de Deus terminou de forma tão brutal? Quem ordenou sua morte? Qual foi o crime que ele cometeu para merecer tamanha fúria? Hoje, vamos mergulhar nos registros antigos e revelar a verdade sombria por trás do martírio de Isaías. Você está pronto para conhecer os detalhes dessa história que foi enterrada no tempo? Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história sombria como essa. Você acha que Isaías foi um mártir ou apenas vítima de um reino brutal? Para entender a jornada de Isaías, precisamos voltar cerca de 700 anos antes de Cristo, no período em que o reino de Judá estava à beira do colapso. O povo escolhido por Deus havia se desviado do caminho da justiça. A idolatria dominava as cidades, os sacrifícios pagãos se tornaram comuns, e a corrupção entre sacerdotes e reis fazia com que a fé verdadeira fosse sufocada. O reinado de Uzias, que governava Judá nesse período, parecia próspero por fora, mas internamente o reino estava podre. A moralidade estava deteriorada, e o povo, que deveria confiar em Deus, buscava alianças militares com nações pagãs. Foi nesse cenário caótico que um homem foi escolhido para ser a voz do Criador: Isaías. Isaías nasceu em uma família nobre de Jerusalém e, desde jovem, demonstrava grande inteligência e devoção, mas ninguém poderia imaginar o que o futuro lhe reservava. A vida de Isaías mudou completamente quando ele teve um encontro direto com Deus. Em uma visão extraordinária, ele viu o próprio Senhor entronizado, rodeado por serafins que proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Diante dessa cena sobrenatural, Isaías se sentiu indigno. Ele sabia que era apenas um homem comum, vivendo entre um povo pecador. Mas Deus não apenas o chamou, como também purificou seus lábios com uma brasa viva trazida por um anjo. Foi nesse momento que Isaías recebeu seu chamado profético. Deus perguntou: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías, sem hesitar, respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A partir desse momento, sua vida não seria mais a mesma. Ele foi encarregado de proclamar mensagens que ninguém queria ouvir, de anunciar o juízo divino sobre Judá e sobre as nações. Mas no final, essa mesma missão o levaria à sua condenação. Depois de sua visão, Isaías começou a alertar o povo e os governantes de Judá sobre os perigos da idolatria e da injustiça social. Ele denunciava os pecados dos ricos, a exploração dos pobres e a traição à aliança com Deus. Mas, como era de se esperar, suas palavras não foram bem recebidas. Embora algumas pessoas temessem suas profecias, a maioria o via como um louco, um fanático religioso perturbador. Os reis preferiam ouvir conselheiros bajuladores do que encarar a verdade. Isaías não se calou. Ele profetizou sobre a destruição de Jerusalém, sobre a futura vinda do Messias e sobre o juízo que cairia sobre as nações. E quanto mais ele falava, mais inimigos ele fazia, até que, um dia, o trono de Judá caiu nas mãos erradas e Isaías se tornou um alvo. O povo de Judá havia se afastado completamente da verdade. O templo ainda estava de pé, os rituais ainda eram feitos, mas a fé era vazia, corrompida pela hipocrisia e pela idolatria. O próprio Deus, através de Isaías, disse: Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías alertava:
O julgamento viria, e viria com força. Ele previu que Jerusalém seria destruída e que o povo seria levado cativo. Suas profecias eram claras. Se não se arrependerem, se não voltarem ao Senhor, serão esmagados pelos exércitos inimigos. Mas quem estava disposto a ouvir? Isaías teve uma visão assustadora. A cidade santa, Jerusalém, em chamas, destruída pelos inimigos. Ele viu os habitantes sendo levados como escravos, viu sangue correndo pelas ruas, viu os muros que protegiam o povo sendo derrubados. E a mensagem era clara. Isso aconteceria por causa da rebeldia do povo. A profecia de Isaías foi recebida com choque e indignação. Como poderia ele ousar dizer que Deus permitiria tal coisa? Jerusalém era o centro da fé, a cidade do templo. Muitos sacerdotes o consideraram um herege, um traidor que semeava o medo entre o povo. Mas Isaías não tinha escolha. Ele havia sido chamado para proclamar a verdade, mesmo que isso significasse assinar sua própria sentença de morte. A oposição contra Isaías começou a crescer. Os reis de Judá não gostavam de ser confrontados. Eles queriam ouvir profetas que dissessem palavras doces, que falassem de vitória e prosperidade. Mas Isaías falava de destruição e julgamento. O rei Ezequias, que governava Judá no início do ministério de Isaías, chegou a dar ouvidos a algumas de suas palavras. Mas, após sua morte, seu filho, Manassés, assumiu o trono e tudo mudou. Manassés foi um dos reis mais perversos da história de Judá. Ele restaurou a idolatria, trouxe de volta os sacrifícios pagãos e até mesmo sacrificou seus próprios filhos em rituais demoníacos. Para ele, Isaías era um incômodo que precisava ser eliminado. O profeta agora estava marcado. O rei não aceitaria ser desafiado. A perseguição começava e o destino de Isaías estava selado. A morte de Isaías não aconteceu de um dia para o outro. Seu destino começou a ser traçado no momento em que Manassés subiu ao trono de Judá. Diferente de seu pai, Ezequias, que tentou seguir os caminhos do Senhor, Manassés foi um dos reis mais cruéis e perversos da história de Judá. Ele governou por 55 anos e durante esse tempo praticamente erradicou toda a adoração ao Deus verdadeiro. Ele restaurou os cultos pagãos e encheu Jerusalém de altares dedicados a falsos deuses. Ele incentivou rituais satânicos, consultava feiticeiros e praticava necromancia. Chegou ao ponto de sacrificar seus próprios filhos no fogo como oferenda a Baal, mas sua maldade não parou por aí. Ele também ordenou a perseguição e morte de todos que tentassem se opor ao seu reinado, incluindo os profetas de Deus. Isaías, que durante anos alertou sobre o perigo da idolatria e a destruição de Jerusalém, que falasse contra o governo. Mesmo assim, Isaías não recuou. Ele continuou alertando o povo sobre o que estava por vir: a destruição de Jerusalém, a ira de Deus sobre um reino corrompido e a queda dos governantes infiéis. Mas então veio o aviso. Um seguidor fiel correu até ele, ofegante, com uma expressão de desespero. Eles vêm atrás de você. Manassés decretou sua morte. A traição já havia acontecido. Um de seus próprios conhecidos, temendo por sua própria vida, havia revelado ao rei seu paradeiro. Isaías agora era um homem marcado, sem escolha. Ele fugiu, mas para onde poderia ir? A cidade estava cheia de soldados e os portões estavam vigiados. A única opção era escapar para o deserto e se esconder onde ninguém pudesse encontrá-lo. Mas Manassés não desistiria tão facilmente. A noite era sua aliada. Com um manto cobrindo sua cabeça e os passos silenciosos pelas ruas escuras de Jerusalém, Isaías tentava não chamar atenção. Ele sabia que qualquer deslize poderia ser fatal. A cada esquina, ouvia passos, patrulhas,
passavam a todo momento. O rei queria sua cabeça e cada cidadão poderia ser um informante. Seu plano era alcançar as montanhas próximas a Jerusalém, onde poderia se esconder em cavernas, como muitos profetas perseguidos haviam feito antes. Mas o deserto não era um lugar seguro. Ali, além da fome e da sede, existiam bandidos, feras selvagens e a própria incerteza de sobreviver. Mas qualquer coisa era melhor do que cair nas mãos de Manassés. Isaías caminhou por horas, sentindo o peso do cansaço e da tensão. Seu coração batia forte. Ele estava perto de escapar. Mas então, ele ouviu um som que congelou seu sangue. Passos, muitos passos. Eles estavam atrás dele. Ali está ele! Peguem-no vivo! Os soldados avançaram rapidamente, cercando Isaías de todos os lados. Ele tentou correr, mas era tarde demais. Os soldados o agarraram e o jogaram ao chão com brutalidade. Seu rosto bateu contra a terra fria e sua visão ficou turva por alguns instantes. Ele foi arrastado de volta para Jerusalém, acorrentado como um criminoso. As ruas estavam silenciosas enquanto ele era levado. Alguns o olhavam com pena, outros com desprezo, mas ninguém ousava intervir. Isaías sabia que aquele era seu fim. Ele havia sido fiel à sua missão. Agora, tudo o que restava era enfrentar seu destino. Isaías estava em silêncio enquanto era arrastado pelas ruas de Jerusalém. Seus pulsos estavam presos por correntes de ferro e cada passo era acompanhado por açoitadas dos soldados de Manassés. O rei finalmente tinha o homem que tanto queria. A multidão se reunia para assistir ao prisioneiro que ousara desafiar o poder. Alguns murmuravam entre si, enquanto outros se afastavam com medo. Afinal, mexer com o profeta de Deus era arriscar a própria vida. Os portões do palácio se abriram e Isaías foi jogado com brutalidade diante do trono. No alto, sentado como um deus entre os homens, estava Manassés, o rei que escolheu desafiar o próprio Criador. O silêncio era pesado. Todos aguardavam a sentença. Isaías se ergueu do chão com dificuldade, seu corpo já marcado pela violência, mas seus olhos não demonstravam medo. Ele sabia que estava diante de um homem que não tinha misericórdia, mas ainda assim não baixou a cabeça. Manassés encarou com desprezo e então riu. Isaías, o grande profeta, o homem que amaldiçoa seu próprio povo. Sua voz estava carregada de ironia. Diga-me, profeta, ainda acredita que seu Deus virá salvá-lo? Isaías permaneceu em silêncio por um momento, e então ele falou: Meu Senhor reina sobre toda a terra, e nenhum rei pode impedir sua vontade. Tu te exaltaste sobre ele, Manassés, mas tua glória será reduzida a nada. Pois assim diz o Senhor: o sangue dos inocentes clama contra ti, e tua queda será grande. O salão ficou em choque. Ousadia. Desafiar o rei, mesmo diante da morte? Isaías estava selando seu destino. Manassés ficou vermelho de raiva. Sua voz ecoou pelo salão: Cale-se, velho louco, quem és tu para me julgar? Eu sou rei de Judá. Os conselheiros e sacerdotes que estavam ali presentes murmuravam entre si. Alguns queriam a morte imediata de Isaías. Outros temiam que um castigo severo trouxesse a ira divina sobre Judá, mas Manassés não se importava. Ele queria sangue. Então, com um sorriso cruel, ele pronunciou a sentença: que ele seja cerrado ao meio. O anúncio da execução chocou até mesmo os soldados mais endurecidos. Ser cerrado ao meio era uma das mortes mais brutais possíveis. Era uma tortura prolongada, onde a vítima sentia cada centímetro de sua carne sendo dilacerado. Mas Manassés não queria apenas matar Isaías. Ele queria que sua morte fosse um espetáculo, um aviso para todos que ousassem desafiá-lo. Isaías foi levado de volta à prisão para aguardar sua execução. Mesmo sabendo o que o esperava, ele não demonstrou medo. Seus últimos momentos seriam de oração.
Seu espírito estava preparado. O profeta sabia que a morte era apenas uma passagem. Ele não seria silenciado. O dia da execução chegou. O sol mal havia nascido, mas uma multidão já se reunia do lado de fora dos muros do palácio. Todos queriam ver a morte do profeta que ousou desafiar o rei. Os guardas abriram as portas da prisão e arrastaram Isaías para fora. Ele estava enfraquecido, marcado pelas torturas da noite anterior, mas seus olhos permaneciam firmes, sem medo. No centro da praça, 2 troncos haviam sido colocados paralelamente, presos firmemente ao chão. Entre eles estava uma enorme serra de ferro. O método de execução escolhido era cruel. Isaías seria serrado ao meio, começando pelo seu torso, lentamente, até que seu corpo fosse dividido. Os carrascos estavam prontos. O povo murmurava. Havia aqueles que aplaudiam, mas também aqueles que olhavam em silêncio, sentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. Mas Manassés não sentia dúvida alguma. Ele queria a morte do profeta e queria que ela fosse dolorosa. Isaías foi amarrado e colocado entre os troncos. O momento final havia chegado. Quando a serra encostou em sua pele, um silêncio tomou conta do local. Isaías não gritou. Seu rosto estava voltado para o céu. Seus lábios murmuravam uma oração. Ele sabia que seu corpo seria destruído, mas seu espírito já pertencia ao Criador. Os carrascos começaram a puxar a serra. A lâmina afiada rasgou a carne, rompendo os primeiros tecidos. Os primeiros suspiros de dor escaparam de seus lábios. Mas ele não clamou por piedade. O ferro cortava lentamente. O sangue escorria, manchando a terra. O público observava em horror e fascinação. Aqueles que estavam próximos podiam ouvir os ossos começando a rachar. Manassés observava de longe, sem demonstrar nenhuma emoção. Para ele, aquilo era apenas justiça sendo feita. Os carrascos continuaram. A serra avançava, penetrando cada vez mais fundo no corpo do profeta. Agora, seus órgãos internos estavam sendo rasgados. Então, pela primeira vez, um gemido mais forte de dor escapou dos lábios de Isaías. Mas mesmo ali, ele não amaldiçoou seus inimigos. Ele apenas continuava murmurando palavras que poucos conseguiam ouvir. Seus olhos estavam fixos no céu. Sua alma já estava indo ao encontro do Senhor. A lâmina alcançou a metade do corpo de Isaías. Seu corpo estava partido, mas ele ainda estava vivo. Foi nesse momento que ele olhou uma última vez para a multidão e pronunciou suas últimas palavras. Ai de ti, Jerusalém, pois teu sangue clama da terra, e tua ruína já está decretada. Então, seus olhos se fecharam. Seu espírito partiu, antes que a serra terminasse o trabalho. O silêncio caiu sobre a multidão. Até os carrascos hesitaram por um momento. Não havia mais gritos, apenas o som do ferro cortando carne e ossos. E então, com um último puxão da serra, o corpo de Isaías foi finalmente dividido. O profeta estava morto, mas sua voz nunca seria silenciada. O sangue de Isaías ainda manchava a terra quando a multidão começou a se dispersar. O espetáculo havia acabado, mas o impacto de sua morte estava apenas começando. Os que haviam zombado do profeta começaram a sentir um peso estranho em seus corações. Algo estava errado. Alguns anciãos murmuravam entre si, dizendo que matar um profeta de Deus traria consequências terríveis para Jerusalém. Os mais velhos lembravam-se das palavras de Isaías. Ele havia profetizado destruição, exílio e o juízo de Deus sobre Judá. E agora que ele estava morto, restava uma dúvida angustiante. Será que suas palavras estavam certas? Manassés acreditava que ao matar Isaías, havia silenciado sua voz para sempre. Mas ele estava errado. O livro de Isaías, com todas as suas profecias, continuaria sendo lido e estudado por gerações. Suas palavras sobreviveriam ao tempo
ecoando muito além dos muros de Jerusalém. As advertências que ele havia feito sobre a destruição da cidade e o exílio do povo se cumpririam anos depois, quando os babilônios invadiram Judá, queimaram o templo e levaram os israelitas cativos. O nome de Isaías, antes rejeitado, se tornaria símbolo de resistência e fé. Com o passar dos séculos, Isaías não foi esquecido. Seu martírio o tornou um dos maiores profetas da história. Nos tempos do Novo Testamento, Jesus e seus discípulos citaram frequentemente suas profecias. Muitas delas eram interpretações diretas sobre a vinda do Messias. Isaías havia falado do servo sofredor, aquele que carregaria os pecados do mundo. Ele descreveu com precisão o sacrifício que, séculos depois, Jesus Cristo realizaria na cruz. Seu sofrimento não foi em vão. Seu sangue derramado foi a semente de uma mensagem que jamais poderia ser apagada. Mesmo após sua morte brutal, Isaías deixou um legado que ecoaria ao longo dos séculos. Seu livro, um dos mais importantes das Escrituras, contém profecias que falam não apenas sobre os acontecimentos de sua época, mas também sobre o futuro de Judá, Israel e até do mundo inteiro. As mensagens que ele registrou são poderosas e revelam verdades eternas. O aviso sobre o exílio de Judá. Isaías previu que a nação cairia nas mãos de Babilônia caso não se arrependesse. Isso aconteceu cerca de 100 anos depois. Mesmo anunciando a destruição, Isaías também trouxe esperança. Ele falou sobre um futuro em que Deus restauraria seu povo, a vinda do Messias. Uma das partes mais impactantes de seu livro é a previsão do surgimento de um Salvador, alguém que sofreria pelo pecado da humanidade. O mais impressionante sobre o livro de Isaías é que muitas de suas profecias já se cumpriram, mas algumas ainda permanecem como mistérios para o futuro. O exílio de Judá aconteceu, assim como o retorno do povo para reconstruir Jerusalém. A vinda do Messias foi reconhecida pelos cristãos como o nascimento, vida e morte de Jesus Cristo. Muitos estudiosos e religiosos acreditam que Isaías não apenas falou para seu tempo, mas também para o nosso. O livro de Isaías é tão influente que é um dos mais citados no Novo Testamento. Jesus e seus discípulos frequentemente usavam suas palavras para explicar os acontecimentos de suas vidas e missões. Isaías foi chamado de o profeta do Messias, pois descreveu com precisão o sofrimento e a redenção que Jesus traria. Até hoje, suas palavras são estudadas por teólogos, pregadores e fiéis do mundo todo. Seu martírio não foi em vão. Sua mensagem sobreviveu ao tempo. Ele foi cerrado ao meio, mas nunca silenciado. Nos textos bíblicos, encontramos referências ao sofrimento de profetas, mas nenhum versículo menciona explicitamente Isaías sendo cerrado ao meio. O mais próximo dessa referência aparece no Novo Testamento na carta aos Hebreus. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Muitos acreditam que essa passagem seja uma referência direta a Isaías, mas o texto não menciona seu nome. Se a execução foi um evento tão marcante, por que não há mais detalhes na Bíblia? Há duas possibilidades. Os registros podem ter sido perdidos ou não incluídos nos textos sagrados. A tradição oral preservou a história, mas os autores bíblicos optaram por não registrá-la em detalhes. Mesmo que os detalhes de sua morte sejam debatidos, o impacto da vida e das profecias de Isaías é inegável. Seus escritos influenciaram não apenas a fé judaica, mas também o cristianismo e até interpretações modernas sobre o destino da humanidade. Os mistérios sobre sua execução somente aumentam o peso de sua história. Talvez o mais importante não seja a maneira como ele morreu, mas sim a mensagem que deixou. Ele foi perseguido, caçado e morto por sua fé.
mas sua voz nunca se calou. Se esse vídeo te impactou de alguma forma, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com alguém que também se interessa por histórias sombrias e profundas. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.